Hoje vamos para mais um episódio do podcast Trajetórias. É um prazer ter vocês conosco. Eu sou o Diego Nobre, estudante do curso de Geografia, e hoje estarei apresentando junto com o meu amigo Cauã. Eu sou Cauã, também estudante do curso de Geografia, e é um prazer conduzir essa entrevista junto com o Diego e entrevistando o professor Tiago. Eu me chamo Thiago Edviges, eu sou engenheiro ambiental de formação, e sou professor na universidade, na UTFPR, no campus de Medianeira, desde 2011, e eu estou hoje fazendo um pós-doutorado em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná. Então, professor, o senhor podia começar falando sobre como que foi a sua trajetória, como que foi a sua formação escolar e como você escolheu as suas graduações? Bom, eu fiz a minha primeira graduação em 2004 a 2007. Eu me graduei em engenharia ambiental, né? E na época a gente não tinha muita informação assim do que era engenharia ambiental. É um curso bastante novo, né? Ah, eu decidi por uma história muito engraçada. Assim, eu jogava SimCity no computador. E SimCity você precisava construir uma cidade, construir estradas. Depois as pessoas começavam a chegar. Você tinha que instalar uma estação de tratamento de água, tinha que tratar o esgoto, as pessoas começavam a reclamar do resíduo, você tinha que gastar para fazer coisas mais complexas. E aí, quando eu vi a primeira palestra de engenharia ambiental, mas é basicamente o que eu faço jogando videogame, então eu descobri o que eu quero fazer. Mas eu ainda não tinha nenhuma informação de como eram as disciplinas, né? Então aí fui buscar mais informações de como era o mercado de trabalho, mesmo com informações muito escassas, ainda pelo fato de um curso ser muito novo. E aí me mudei para Curitiba, comecei a fazer o curso lá e terminei em 2007. Então, a escolha da engenharia ambiental basicamente foi pelo curso de computador, o jogo de computador que eu gostava de jogar e me levou para a parte profissional disso, né? Bastante do mundo dos games hoje influencia bastante a vida das pessoas, né? Mas isso imagina há 20 anos atrás, né? Então ainda não tinha os gamers profissionais. E depois também nunca mais joguei. Esse era o único jogo que eu me animava e depois entrei na faculdade e acabei não jogando mais. E aí eu me graduei, comecei durante a pandemia, terminei no fim do ano passado, uma segunda graduação em Ciências Econômicas. Já era um desejo antigo, sempre gostei do tema, mas eu via uma ligação muito forte entre a engenharia e a parte de viabilidade de projetos, ou seja, eu tenho uma tecnologia, mas quanto é que custa, em quanto tempo esse projeto se paga, é melhor a opção A, a opção B. Então, por gostar, durante a pandemia surgiu uma oportunidade e eu acabei fazendo aí uma segunda graduação nessa área também. Que legal, professor. O senhor poderia contar as experiências profissionais que o senhor teve no Brasil e no exterior? Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu lembro aí de um resgate histórico. Ah, eu comecei fazendo projeto de iniciação científica na universidade, então já me despertou ali para o interesse de análises laboratoriais, de caracterização, né? E as experiências, é interessante que elas uma foi puxando a outra, assim. Então eu fiquei 2 anos fazendo o famoso PIBIC, né? Programa de Iniciação Científica, que foi onde eu desenvolvi as minhas primeiras habilidades aí, profissionais, né? Por conta dessa experiência, eu fui chamado para um projeto na Sanepar, que é a companhia de saneamento aqui do estado. Fiquei 2 anos em Curitiba, à frente de a ideia era construir um laboratório dentro da estação, junto com várias universidades. Então, também foi a primeira vez que eu tive que aprender não é falar só com teu colega, não é falar só com teu professor. Então, tinha USP, Federal do Rio Grande do Norte, Federal do Pará, várias instituições, o UNB, né, do Centro-Oeste. Então, a primeira vez que eu tive que aprender a adaptar informações, aprender a adaptar conversas para trabalhar em rede. Então, foi uma experiência. A gente trabalhava com tratamento de esgoto sanitário na época, né? Novas tecnologias mais baratas para esgoto sanitário. E aí, dessa experiência, eu fui chamado para um projeto aqui em Foz. Então, voltei de Curitiba para Foz do Iguaçu para ficar um ano, era a ideia inicial, nos projetos de biogás e energias renováveis da Itaipu Nacional e do hoje Itaipu ParkTech, né? Então, essa foi. E aí, de fato, eu fui o primeiro engenheiro ambiental desse projeto, que era um projeto para gerar energia renovável no município de Entre Rios do Oeste, que era um município muito pequenininho aqui da região oeste, 3, 4 mil habitantes, mas que tinha na época seus 150 mil suínos. Assim. Então, em termos de poluição, era um município grande, né? E aí era basicamente eu e um engenheiro eletricista.
Então, de novo, né, que é essa habilidade de dialogar com outras áreas, né? E aí começou a aparecer a parte de divulgação e tinha uma jornalista. Então, aí que a gente foi tratando essas informações, a gente falava, ajustava. Então, um dia eu falava com o prefeito, um dia eu falava com o produtor rural, outro dia eu falava com o engenheiro. Então, fui me desenvolvendo nessas características e aí ingressei no mestrado. Então, começou a surgir curiosidades da parte experimental, né? O que que dá para fazer? Que tipo de resíduo eu consigo misturar? Como é que eu gero mais ou menos energia? Então, fui buscar essas experiências na pós-graduação. Em 2011, eu comecei meu mestrado aqui na UniOeste, em Cascavel, em energia na agricultura, e depois fiz o doutorado em engenharia agrícola. Então, sempre trabalhando com a parte de energia, bioenergia, né? Produção de energia renovável a partir de micro-organismos. E isso foi uma coisa, foi me levando a outra. Assim, durante o doutorado abriram duas oportunidades de morar fora. Então, eu fui para Barcelona, na Espanha, fiquei lá meio ano, né? Então, aprendendo a parte ambiental e renovável da coisa em outra língua, na época o catalão, um pouco de catalão, um pouco de espanhol. Descobri que eu conseguia ficar lá, fiquei lá por 6 meses, busquei um desafio maior, então fui para a Dinamarca, um país com cultura muito diferente, né, do que eu estava acostumado, assim, em termos de temperatura, de estrutura de cidade, né. Fiquei lá 6 meses também. Ah, e depois disso, entre 2019, antes de começar a pandemia, eu fiz um pós-doutorado na Austrália. Então, depois que eu descobri que eu dava conta do recado, consegui morar um tempo fora, eu falei, agora eu vou tentar alguma coisa mais longe e novas experiências. E aí fiquei na Austrália, produzindo biogás a partir de bagaço de cana-de-açúcar, que a gente tem bastante aqui também. E aí foi uma experiência muito legal, assim, de aprendizado, né? De troca de experiência, de contatos com outras culturas. Então, basicamente começou do jogo do videogame para a faculdade, da faculdade para essas experiências internacionais, assim, sempre com apoio, né, dos editais da universidade, dos editais do governo. Então, isso me fez me desenvolver nessa área sempre com apoio público, assim. Hum. Eu gostei da que o senhor falou do biogás, né? Hoje em dia o mundo está passando por uma mudança, uma transição energética, né? Que é necessária ser feito até para mitigar as mudanças climáticas, enfim. O senhor poderia contar como que é esse projeto? O projeto, hoje tem muitos projetos já nessa área, né? Nós começamos com os dejetos animais, que era o principal foco. Aqui na região a gente tem uma produção agropecuária muito grande, né? Tanto que se dizem que o Paraná é o celeiro do mundo e o oeste do Paraná é um dos principais produtores, né? De grãos, de ovos, de proteína animal. E essa poluição toda, antigamente, ia parar no solo, no reservatório do Itaipu, né? Então começou-se a incentivar projetos que pudessem tratar esse material e evitar que isso virasse um poluente ambiental, né? E na época a gente também não tinha muita informação científica, porque os programas de mestrado, de doutorado, eles estavam começando nessa área, né? E aí eu vi um boom, assim, nos últimos 10 anos, do que era o resíduo animal só concentrado aqui, né? Oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, e a coisa foi avançando. Hoje a gente tem grandes aterros sanitários, então tudo que tem matéria orgânica, água e micro-organismo, a gente consegue produzir biogás hoje. Claro, com potenciais maiores e menores, né? Mas hoje a gente tem, para você ter ideia, o Brasil tem as maiores gerações de energia elétrica, né? De eletricidade, a partir de aterro sanitário do mundo. Então, somos um dos maiores geradores. Então, saiu pequenininho ali da produção de dejeto animal, foi para os resíduos urbanos, CEASA, shopping centers, e hoje chegando nos grandes aterros sanitários. Então, a ideia basicamente é converter matéria orgânica com micro-organismos em um ambiente cada vez mais controlado e otimizado, para que as unidades que consumam energia, e hoje não só a elétrica, hoje a gente transforma parte desse biogás, que é rico em metano, em biometano, então ele substitui o diesel, por exemplo. Então a ideia brasileira, principalmente das grandes empresas, né, é que a frota que é movida a diesel possa ser movida a biogás. Então toda vez que eu troco 1 litro de diesel para 1 metro cúbico de biogás, eu estou reduzindo emissões de CO2, né, de dióxido de carbono. Com isso, o país contribui, então, para a redução das emissões globais, né,
e desses efeitos climáticos que a gente tá vendo aí com cada vez mais intensidade. Então, Sim. o tratamento de resíduo com saneamento, contribuindo, né, dialogando aí com outra esfera, que é a transição energética. Eu queria perguntar para você, professor, sobre essas viagens que o senhor teve para o exterior, sobre a Espanha, Dinamarca, Austrália. Sobre se você viu muita, igual o senhor falou da Austrália, que tem muita cana-de-açúcar lá. O senhor viu muitas semelhanças ou muitas diferenças entre as técnicas usadas lá e aqui? Sim, no começo eu fui em 2016, então também, né, quase uma década. No começo nós tínhamos os biodigestores, que é o que a gente chama, né, a estrutura que produz o biogás, eram basicamente lagoas cobertas com uma lona por cima, tratando o dejeto animal sem controle de temperatura, sem agitação, sem monitoramento, né? Mas era o que sustentava e o que resolvia o problema da época. E lá eu vi tecnologias muito superiores. Então, reatores mais complexos, com controle, com monitoramento. E nessa uma década foi interessante que aí eu vi essa transição aqui. Então eu lembro que eu tirava muita foto, fazia vídeo para trazer, mostrar para os alunos aqui, né, divulgar nas palestras. E hoje a gente não precisa mais disso. Hoje a gente já tem a mesma tecnologia que tem lá. Nós temos em vários reatores espalhados pelo Brasil inteiro. Então foi legal assim conseguir ver o quão avançado eles estavam e o quão rápido a gente conseguiu se desenvolver no Brasil. E hoje o Brasil é um dos países de maior interesse aí na produção de biogás. Hoje eles olham para a gente também com outros olhos, sabe? Professor, recentemente, ano passado, no caso, você ganhou o prêmio Jovem Inovador dos BRICS. O senhor podia falar um pouquinho sobre o que é esse prêmio, explicar um pouquinho para a gente e contar como que as escolhas das suas pós-graduações e as pesquisas aplicadas, elas permitem que você consiga botar a ciência na prática? Sobre o prêmio foi uma grata satisfação, assim, eu não esperava, na verdade, nem ter sido selecionado para participar. É, o prêmio acontecem os eventos dos BRICS todos os anos, né? Uhum. Então, os países que eram 5 países, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E hoje são os BRICS+, né? 10 países. Então, entrou a Arábia Saudita, entrou o Irã, né? Vários outros países, Etiópia, acabaram entrando, formando esse grupo maior. E existem as cúpulas governamentais, né? Existem várias ações. Uma dessas ações é o Fórum de Jovens Cientistas, que se discutem aí temas de interesse global, inclusive a transição energética, né? Mas também inteligência artificial, o papel das mulheres na ciência, né? E o ano passado o evento foi em Sochi, na Rússia, que ficou conhecido dos brasileiros porque recebeu os brasileiros lá durante a Copa e também onde aconteceu os Jogos de Inverno, né? E aí eles descobriram também lá que eles adoram, por conta disso, adoram os brasileiros. E aqui no Brasil, a Academia Brasileira de Ciências, ela escolhe todos os anos 4 representantes. Então, o ano passado, as linhas foram tecnologias verdes para a indústria química, indústria de alimentos, a agricultura e inteligência artificial. E aí eu me inscrevi na linha de tecnologias verdes para a agricultura para falar um pouco desses projetos que começaram lá no ano de 2011. Então, foi uma demonstração, na verdade, de uma trajetória, né, de todos esses anos. De novo, eu não esperava ter sido selecionado. Acabou que eu fui selecionado entre os 4 em outubro. Em novembro, nós embarcamos para a Rússia. E aí, cada país leva os seus 4 competidores, né? Os seus 4 cientistas. Então, a gente tinha mais ou menos ali 40 cientistas competindo, com o tempo controlado. Cada país também envia um jurado, né? Que faz perguntas. E a diferença era que não era só perguntas científicas. Tinha gente do mercado financeiro, tinha gente do governo. Então, as perguntas tinham que ser respondidas para o amplo público, assim. E aí eu me dediquei o máximo que eu podia. Também não tinha esperança de ser classificado entre os 3, porque era um grupo muito rico, assim, de projetos, de experiência. Mas eu fui fazendo controle de apresentação, testando, vendo o que funcionava, o que não funcionava. Fazia minha apresentação para outros colegas de outras áreas, né, para dizer assim, dá uma olhada aqui, o que você achar que está demais, que você não entender, eu preciso tirar. Então, fui fazendo esse ajuste. E aí fui classificado em primeiro lugar. Tive a felicidade aí de ter sido o primeiro lugar e trazer o prêmio para o Brasil, né? Então, isso foi em novembro do ano passado. E aí, em dezembro, voltei para a Rússia a convite do governo para uma cerimônia que é quase chama Vysov Award, é um prêmio deles, que é quase um Nobel, assim.
transmitido ao vivo pela televisão, pela Globo lá deles e tal. Então tinham 100 convidados, sendo que o primeiro era vice-presidente, era um espiral assim, cheio de artistas russos e é, ministro da Educação, ministro da Ciência e Tecnologia. Então fiquei muito feliz de ter sido convidado entre essas 99 pessoas que estavam lá. E aí voltei sozinho. Então foi a primeira vez com um grupo de brasileiros, né? A equipe brasileira, a delegação tinha 20 pessoas. E aí voltei para Moscou sozinho. Então, essas pequenas experiências de ter ido para a Europa, de ter ido para a Austrália, de ter enfrentado os desafios, né? Eu acho que tudo isso me deu um pouco de bagagem para que eu conseguisse usar nesse prêmio. Então, acho que foi uma coroação, assim, de 10, 15 anos de dedicação, e não só minha, né? Eu fui mostrar lá uma sequência de resultados, de dados, né? Que envolve muito os meus alunos, né? Que fizeram um projeto de iniciação científica, muitos deles voluntários também, alunos de mestrado, de doutorado. Então, fui mostrar tudo que a gente faz e também de outras instituições. Então, eu pude usar dados, por exemplo, do Centro de Biogás, o CBiogás, que está aqui em Foz, né, dentro do Itaipu Parktech, que faz toda uma análise mercadológica, né? Qual é o tamanho desse mercado, quanto pode crescer, o que o Brasil representa nesse contexto mundial. Então, eu consegui usar todas essas informações que a gente gera aqui no estado para poder mostrar para o mundo, né, para todos esses 10 países dos BRICS, e a receita deu certo. É muito interessante ver os brasileiros indo para o exterior, mostrando todo o conhecimento, todas as pesquisas que fazem aqui no Brasil, porque hoje em dia é muito escanteado, né? As universidades estão muito escanteadas e é necessário que mostrem para os brasileiros que a gente produz muito conhecimento ainda, né? E aí um detalhe importante é que, claro, a gente estava competindo com chinês, com russos, indianos, que são muito fortes, né, nessa parte da pesquisa. E o time brasileiro, além né, do primeiro lugar, o time brasileiro recebeu uma nota de mérito pela alta complexidade e qualidade dos projetos que foram apresentados. Então, além disso, o time brasileiro recebeu uma menção honrosa aí de destaque. Então, foi muito legal ver como o Brasil, com todas as nossas dificuldades, né, Uhum. de infraestrutura, de recurso financeiro, como é que a gente consegue se inventar, se reinventar, né? E isso eu acho que é muito parte da nossa cultura e nos torna mais resilientes, assim. Então foi muito legal ver como isso apareceu lá, né? Que como a pesquisa brasileira se destacou dentro desse grupo aí de 40 competidores. Legal, professor. Também é importante ver a união dos BRICS, né? Como essa unidade científica que eles formam. É importante essa divulgação entre eles Com e essa certeza. competição. Com certeza. E aí o fórum tem justamente esse intuito, né, de reunir jovens cientistas. É um prêmio até 40 anos, justamente para mostrar, né, a força da pesquisa científica da juventude, assim. Então, até ano passado conseguia participar, deixei de ser jovem desse ano, né, do ano passado para esse ano, por conta dessa idade, mas a ideia é isso, é levar jovens cientistas dos BRICS para que a gente consiga fortalecer parcerias. Então, o evento todo, eu acho que devia ter umas 300 pessoas, né, de todas as delegações. Então, e disso aí tem grupo no WhatsApp, disso aí tem projeto que já foi submetido, disso aí muitas coisas estão acontecendo para favorecer mesmo, para fortalecer, né, esses países que hoje compõem os BRICS. Então, tem muita coisa de interesse comum, né, agricultura, biotecnologia, inteligência artificial, que esses países dos BRICS hoje conseguem contribuir muito. Então, a ideia justamente é fortalecer a ciência nas universidades, né, dentro desse contexto internacional aí dos BRICS. Como o senhor vê o dia a dia da atuação de pesquisador, professor, e como o senhor vê o mercado atualmente na tua profissão? Bom, eu acho que é um desafio, né? Ser professor, ser pesquisador no Brasil é uma luta diária, assim, de superação, tanto do ponto de vista da docência, quanto do ponto de vista do estudante, né? Eu acho que quem faz pesquisa é por amor à camisa mesmo, por gosto. Na área ambiental, isso me favorece muito, porque está muito ligado à questão da pesquisa, né? Nem tudo a gente tem resposta e muita coisa a gente precisa pesquisar para começar a desenvolver uma tecnologia. E o dia a dia é um pouco dividido, né? Um pouco de aula, um pouco de leitura, um pouco de estudo. Eu aprendo muito com os alunos, então tem muita informação que os próprios alunos trazem, porque leram artigos, porque fizeram cursos ou porque têm dúvidas. Então a gente vai construindo esse raciocínio junto. Então, muita coisa do que eu fiz também foi de bate-papo, de diálogo com o aluno, assim, em laboratório.
E aí se divide um pouco nisso, assim, atividade de laboratório, atividade de orientação, contatos internacionais, né? Então, o que está acontecendo lá fora? Quais são as chamadas internacionais? O que a gente pode contribuir? O Brasil ajuda um pouquinho, né? O outro país contribui. Então, eu vejo que isso traz também uma certa... dá uma empolgação, assim, né? O tempo passa muito rápido, eu digo, porque você está fazendo tanta coisa e tanta coisa ao mesmo tempo que quando você piscou o olho, o ano passou. E a parte de mercado de trabalho para pesquisa, eu vejo com muito bons olhos, assim. Você vê que os países que mais se desenvolveram são os países que mais investiram em pesquisa. Então, Estados Unidos, Alemanha, hoje China, Índia, ganham dinheiro no mundo inteiro vendendo aquelas, né, aquelas pesquisas de sucesso. O exemplo mais recente aí que está na boca do povo, né, as canetas emagrecedoras aí, né? Dinamarca estudou isso por anos até conseguir, e aí hoje ganha dinheiro no mundo inteiro, né? Então, hoje eu vejo essa relação da agricultura, da biotecnologia, das energias renováveis, como um mercado muito promissor. E muita coisa não está ainda estudada, vem da pesquisa. E o mundo inteiro está de olho no Brasil, porque nós temos sol, temos recursos hídricos, temos produção animal, vegetal, então está todo mundo interessado em como é que a gente vai produzir energia aqui? Como é que o Brasil vai contribuir para essa transição? Então, vejo nessas áreas, né, a pesquisa como um fator assim agregador, né, de conhecimento e impulsionador da atividade aí dos alunos. O senhor gostaria de deixar algumas dicas aqui para as pessoas que querem seguir uma carreira parecida com a sua? Vamos pensar, é difícil essa, né? Olhando Hum, para trás, assim, o que eu acho que eu fiz, assim, eu quase nunca disse não. Então, e sempre fui trocando uma experiência pela outra. Então, tem uma palestra que vai falar de um determinado assunto, do outro lado da cidade, eu ia. Tem um trabalho aqui que precisa de alguém que faça tal atividade numa ONG, mas é gratuito, eu ia. Então, eu sempre fui buscando cartas na manga, assim. Sempre fui buscando me desenvolver, é o que vocês estão fazendo aqui, né? No podcast, por exemplo. É, eu sempre fui buscando isso. E aí, a junção de uma ou outra atividade pequenininha me habilitavam para uma atividade maior. Então, fui assumindo posições, assim, desde estagiário lá de laboratório, que só lavava vidraria. Então, fiquei 6 meses lavando vidraria para conseguir começar. Mas aquilo foi me habilitando para outras coisas. Então, eu acho que se experimentar em diferentes contextos. Fazer projetos com outros cursos. Fez um ano de projeto, troca de projeto, vai fazer projeto em outra área, vai falar com outros profissionais, né? Hoje em dia tem muita oportunidade online. Então, você consegue aprender inglês, espanhol, né? Com YouTube, por exemplo, com inteligência artificial. E acho que também essa experiência internacional. Assim, acho que a pós-graduação, eu sempre falo que ela muda realidades e mudou minha e da minha família. Assim, né? Eu consegui visitar o mundo a partir, né, dessas parcerias, dessas colaborações. Então, eu acho que você ir para fora e ver o que acontece lá abre muito a mente assim, para o que está acontecendo aqui também. Isso me fez gostar de ir, mas gostar muito mais de voltar e a valorizar as coisas que a gente tem aqui, né? Lá fora é tudo muito legal, tudo muito bonito quando a gente vê filme, quando a gente olha no Instagram, mas também tem as suas dificuldades, né? Então, eu acho que você se ver, se experimentar em diferentes contextos e diferentes realidades, e não dizer não, e perseverar, né? Porque o começo a gente sabe que é difícil para todo mundo. Então, aquelas pessoas que conseguem perseverar e vencer essa barreira inicial, o resultado positivo ele vai chegar de uma forma ou de outra. Então, basicamente foi isso que eu fui fazendo assim desde o início. E continuo fazendo até hoje, na verdade. É importante, né, sempre continuar no caminho, sempre continuar perseverando e continuar batalhando para conseguir seguir o caminho que você quer e seguir aquela carreira que você tanto deseja mesmo. E nesse mundo globalizado hoje, você não trabalha só para o Brasil, né? Você pode morar aqui e trabalhar para várias outras empresas, várias outras instituições mundiais. Então, isso facilitou muito, né? E trouxe um pouco mais de interesse, assim. Então, eu acho que, eu sempre falo, a educação, de fato, é o que vai transformar, né? Então, sempre acreditei nisso e foi durante essa trajetória que eu fui me descobrindo e gostando cada vez mais do ensino e da pesquisa, assim. isso é uma inspiração para muitos estudantes que também querem ir para o exterior, né? Eles querem conhecer como que é o resto do mundo. Isso é Tem que ir, importante. tem que ir para pós-graduação,
para poder, né, se desenvolver um pouco mais, além da graduação, claro, os que têm afinidade para isso, ir para fora para ver essas outras realidades. Assim, é uma experiência bastante interessante para conhecer essas coisas novas e, de novo, para valorizar, para aprender a valorizar o que a gente tem aqui, que a gente também faz muita coisa boa por aqui. Bom, chegamos ao final da entrevista. O senhor gostaria de deixar suas considerações finais? Eu queria agradecer, né, pelo convite. A gente está A gente acostumado. agradece, senhor professor. Ah, valeu. A gente está acostumado a quadros de sala de aula, né? Então, essa também é uma forma de experimentação nova para mim. Então, eu fico muito feliz com o convite. Espero ter colaborado, espero poder, né, ter divulgado um pouco do que a gente faz na UTFPR, na UFPR, né? A gente tem essa parceria forte entre as duas instituições. Eu sou professor da UTFPR, mas continuando nessa sequência de me experimentar em coisas novas, saí da engenharia ambiental, fui fazer esse pós-doutorado na UFPR, na área de bioprocesso e biotecnologia, que foi a cereja do bolo, assim, justamente também para ter ganho o prêmio, né? Nada se faz sozinho, tudo se faz em colaboração, principalmente no Brasil. Então, fico muito feliz, em nome dessas instituições, de poder participar e poder falar com o pessoal da Unila também, de trocar experiências. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Finalizamos a entrevista por hoje. Muito obrigado pela sua presença. Sigam o perfil do podcast Trajetórias, no canal no YouTube também. Compartilhem, comentem, curtam principalmente. Enfim, até uma próxima.